Saudações, meus amigos. Jaime Roque, da administradora Ortecom, do Vale Síndico, e agora aqui do nosso podcast, ValeCast, juntamente aqui com o meu amigo de muitas jornadas. Eu não sei, já sabe mais ou menos quantos episódios já foram no total, Júlio? Nossa, deixa eu ver, 15, 30, uns 45 por aí. O já. tempo passa, você vê? E falaram que a gente desistiu na primeira temporada, nós já estamos na terceira e acelerando. Você tem uma coisa que eu sou resiliente, cara. Também. Né? É que brasileiro não desiste. Não... É que eu não vim aqui para poder... Na verdade, o podcast a gente não veio aqui para... Nem patrocínio a gente tem. Então a gente não veio aqui para a gente, veio para conversar. Bater papo com outras pessoas. Exato, conversar com as pessoas. A coisa que eu mais gosto. Aprender muito. Aprender, também. Né? Eu aprendo. Já veio vários profissionais aqui. E a gente aprende cada dia com assuntos diferentes, né? E é gostoso esse bate-papo, e quem acompanhar com a gente aprende junto, né, Júlio? E a primeira temporada foram assuntos técnicos, grande parte de engenharia, depois os jurídicos, e agora a gente está em gestão. E nada melhor do que trazer um convidado que faz muita gestão e na verdade, gere uma associação muito relevante no Brasil. Mas ele é colega também, viu? Entendeu? Assim, eu estou falando da administradora, ele também tem uma administradora. Sim. Lá, vai falar já. E há muito tempo já. Desde que eu conheci ele, eu acho, não de Abrasconde, eu conheci ele já de administradora, né? Síndico também, já foi síndico. Já. Ih, tem uma longa história. E tem uma longa história, né? Vamos apresentar então aqui. Vamos se não conhecesse. Vamos se não conhecesse, exatamente. Está aqui no Vale também. Ele vem aqui direto e reto, está aqui. Se duvidar, todo mês ele está aqui. Mais ou menos. Tem uma sede aqui, não tem? Ainda não. Não? Tava para abrir, né? Tô querendo que você assuma aí, né? Só mais uma coisinha que ele vai tocar, né? Pouco esforço. Não, é muito esforço, Por que não? Cara, porque ele levou isso aí ao exponencial gigantesco. O Brasil, né? Todo, então, assim, não é para qualquer um, não. Estão falando de quem? Reginaldo Silva, da Abrasconde. Isso aí. Que prazer tê-lo aqui, Reginaldo. Claro, o prazer é meu, meus amigos. É uma honra poder contar aqui, né, um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vivência. E como vocês estavam falando aí, né, não sei nem se eu mereço todos esses elogios aí, mas a gente está na luta já há quase 25 anos, né? Quase a metade da minha vida, vou fazer 50 esse ano, não parece, né? Parece ter mais. Se você trabalha na área de administração condominial, nunca parece a idade que tem, sempre é mais. Sempre é mais, né? Você viu a foto dele. Aquela lá é inteligência artificial. Ele colocou uma foto ali que... Mas se a esposa vê, mas até novembro ela vai ficar daquele jeito, hein, Júlio? Você vai ver, promessa. Eu vou fazer ao vivo aqui pra vocês. Olha, a promessa da foto, né? Ele pegou um fininho ali, um desses atores hollywoodianos, rejuvenesceu alguns poucos anos e colocou ele num corpício. Aí, ó, tá vendo? É que a gente tá num dilema aqui. Aproveitar. A gente tá num dilema aqui, porque o que acontece, né? O Renato, síndico que veio aqui, falou que tinha 2, 3 programas. Daí a gente falou esse negócio de garoto programa. Garoto de programa, porque o Reginaldo também é garoto programa, né? A gente também é. Uma vez por semana a gente faz um programa, né? Tá sentido inverso a coisa, né? Tá meio sentido inverso. Mas assim, pessoal, é uma honra poder estar aqui com vocês aqui no ValeCast, né? Esse programa que leva conteúdos. A gente vem acompanhando também o trabalho de vocês. Júlio, um grande parceiro, amigo, né? Jaime, tivemos a honra de nos conhecermos, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos isso. Eu não sei, né? Quanto tempo, assim, sabe? Eu te conheci no seu evento no Vale Síndico, né? Estive lá no Vale Síndico. Lembro que o Ailton, que foi palestrar na época, o Ailton Tertuliano, era desse tamanho, o Ailton. Hoje ele tá fininho, né? Tá. Hoje ele tá fininho, mas ele nunca foi gordão, não. O Você achou que ele era? O Ailton era gordinho. O Ailton era gordinho. Eu não tenho essa memória, não, cara. Olha a força do personal trainer. Mas assim, né? O Ailton é um grande amigo também, parceiro aqui da região. Aqui tem várias pessoas aqui que a gente conhece, né? Marcelo Duarte, tem várias pessoas aqui que... Agora o Daniel Lima tá aqui também, né? Então, são pessoas aí que a gente conhece e admira o trabalho. E honrado em estar aqui nessa cidade
maravilhosa. Aqui não é Rio de Janeiro, né? Mas é uma cidade maravilhosa Mas também. tá No São meio, Paulo, tá a São caminho, Paulo, Rio, né? O E- Júlio é joseense. Você é joséense? Sou. Aí, Não sabia, não? não. Sou casado com Na- uma... Na verdade, Uma o Júlio é do mundo. Júlio viaja muito. Viaja muito. Mas tem que reduzir um pouco o ritmo aqui. É. Ultimamente tá complexo, mas me divirto. Quem Mas- teve aqui também, sabe quem foi? Moreno. Moreno teve aqui? Teve Grande Marcos Aliás, o Moreno é recordista de visualizações. do canal. Ah, é? O Moreno é recordista de visualização do canal. E se eu não me engano, você... 32 mil. E se eu não me engano, você é recordista do programa dele lá no Previnas, que você teve lá na TV Abrasconde. Não sabia, não. Depois eu vou pegar esses dados aí pra ver lá na TV Abrasconde o seu programa junto com o Moreno, acho que bateu audiência lá também. É Isso que o muito Moreno bom, né? é muito carismático, né? Ah, o Moreno é. Entendeu? Ele vem aqui e a gente não aguenta, entendeu? Assim. Aliás, Eu sou suspeito em falar do Moreno, né? Porque o Moreno é um grande parceiro, um grande o amigo. local que eu fui lá na gravação é o mesmo que você faz? É a TV Abrasconde lá. Na TV Abrasconde? Lá é onde a gente faz o Pod Síndico, o Previna-se, Já assisti várias vezes. da Lei ao Lar, também é um novo programa aí da TV Esse eu não vi Abrasconde. ainda. Da lei ao lar? Da Lei ao Lar. É apresentado pelo Dr. Wellington Sampaio de Fortaleza. Né? Ele vem, grava com a gente lá uma vez. Só que o dele não é ao vivo, né? O Pod Síndico e o Previna-se são programas ao vivo, que vai ao ar toda terça e quinta. Então, ao vivo, às 19 horas. Aqui, esse não é ao vivo, viu? Mas assim, porque, olha, ao vivo é compra. Eu recebi umas perguntas lá que foi com. Esse não é ao vivo, mas também não tem corte, né? Daquela... Esse não é ao vivo, mas também não tem Não, corte. não tem Tudo que a corte. gente falar aqui vai pro Vai ar. pro ar. Mas, cara, eu recebi umas perguntas lá que Às vezes balança, né? balança. Opa, deixa eu pensar que eu vou falar, porque por mais que gravando, obviamente, que não tem corte, mas já precisa. Você corta, obviamente. Mas assim. Mas ao vivo não tem essa. Né? Ao vivo é ao vivo. E ali tem o chat, o pessoal pergunta mesmo. Não tá na hora. Pessoal, é muito Toma legal. cuidado. Assim, não tem jeito de você fugir. Você pode entrar ao vivo lá e perguntar para eles. Exatamente. O Moreno, o Reginaldo aqui, assim. Tem aquelas perguntas assim, você acha legal o portaria remota? Então, por que você não põe em todos os seus condomínios? Exatamente Né? isso. É mais ou menos isso. Tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. As perguntas são. Já vezes, combina lá com o produtor que fica ali atrás das câmeras, ó, se aparecer alguma coisa, você já Ô, Reginaldo, já pegaram cancela, né, já a pegaram você pergunta. numa pergunta que se deu apertou pro seu lado, não? Ah, já acontece. Teve uma pergunta uma vez, como que foi? Eu não vou lembrar. O ruim do TDAH é isso, né? Que a gente acaba esquecendo as coisas, né? Ainda bom, Mas já, ainda bem, melhor esquecer, mas já teve algumas coisinhas assim que você olha assim, aí você passa. Aí Resenhas. você não pergunta, né? Você passa ali que você vê que às vezes algum hater fica lá querendo Engraçado, zoar né, que até o o convidado, mas né? O Moreno não me aliviou, não, viu? O Moreno é Ô, Moreno, maravilhoso. Moreno é a figura. Disfarçado. O Moreno pergunta mesmo. ele né? pergunta mesmo, entendeu? Eu entro sempre ao vivo no programa dele, né? Então, No dia que eu fui, você foi. Sim, eu dou umas sacaneadas lá com ele, faço os comentários lá. Que o Moreno, ele é muito engraçado. Ele tem aquela fisionomia ali toda séria, mas quem conhece ele de perto sabe, ele é muito extrovertido, engraçado. O Moreno veio já fazer curso pra mim aqui, o Moreno já palestrou, o Moreno já veio no podcast. É um grande o Moreno profissional, né? É excepcional. Só quem conhece Estamos sabe. bem rodeados, né? A Brasconde está bem rodeada. Tá de bem profissionais rodeado. bem, Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. né? Fala em Abrasconde. É. Né? Como nasceu? Conta pra mim como é que você tem projeto novo. Vamos falar um pouco da Abrasconde. Vamos sim. E do Cobracon, né? Bom, Cobracon foi um sucesso esse ano, né? O ano que vem, já tô ansioso porque o ano que vem vai ser lá na Expo Imigrantes, né? Na Expo São Paulo. É grande, hein? Então, já tô ansioso porque Quanto que foi esse ano? esse ano foi não foi mentira, hein? Foi dia 1 e dia 2 de abril. Dia 1º de abril. Júlio tava lá, Tá, né, Júlio? Foi legal, né? Foi muito Foi bom. muito bom. Estive Foi lá, bem legal. valorizar o evento foi muito bom mesmo. Foi Foi bem. os 2 dias. Foi bem gratificante. Mas você me pergunta, né? Como que surge aí a Brasconde? Na verdade, eu iniciei nesse mercado condominial. Eu vim da área esportiva, né?
Eu tinha uma escola de futebol, fui jogador, então... Quando você fala que você foi jogador... Não, joguei mesmo, não é contador de história, não. Jogou Se não. quiser marcar um joguinho aí, nós joga. Que o pessoal sempre fala, né? Ah, você jogou Você nada. jogou na sua região, lá mostra. tem time lá. Eu joguei na Portuguesa, né? Na Portuguesa de Esportes, na época. Então, assim, a gente brincou um pouquinho. E aí eu tive uma fratura, né, no meu pé esquerdo. Na época eu tinha 16 anos. Então, não deu para continuar. Vésperas aí de Taça São Paulo. E aí não deu para seguir, né? Aí depois continuei seguindo na área esportiva. Tive escolinha de futebol. Fui árbitro de futebol, né? Apitei... Minha mãe, tadinha, só sofre, né? Fui juiz, depois síndico. Daí fodeu tudo. Né? Então, lasquei com a minha Fez mãe. uma Né? fama que Se não xingaram Não, fala a antes, verdade, xingaram xinga depois. Então, assim, mas aí eu vim da área esportiva. Na época que eu entrei nesse mercado, eu sempre costumo falar porque foi através disso que eu entrei no setor condominial. Mas como, né? Eu fui morar num condomínio na época, tinha escolinha de futebol, e aí a galera lá numa assembleia, eu participei da assembleia sem nenhuma intenção, fui lá para ver o que estava acontecendo no prédio, e aí aquela coisa, ia brigaiada para lá, síndico que tava fazendo rolo para cá, aquelas coisas tudo que a gente, quase não acontece, né, Jaime, isso? Não. Isso é mais lá na França, deve acontecer no Canadá, essas Deve acontecer coisas. também, viu? A gente já fala assim, mas quando eu conversei com o pessoal de Portugal, Acontece? acontece Pau muito. fecha, né? Pau fecha e não é muito diferente. Condomínio é diferente algumas coisas, mas não é muito diferente os problemas que tem aqui, tem lá. Sim. E aí foi onde o síndico acabou renunciando, acho que ele renunciou na época. Renunciou, ficou aberto lá, marcaram uma assembleia 30 dias depois. Aí eu fui nessa assembleia, aí ninguém quis sair candidato, aquela coisa. Ah, vai você, professor, porque você é conhecido, né? Ah, vai você, professor. Ah, professor, vai você, que não sei o quê. Tá bom, vamos aceitar isso daí. E aí, a partir daí, foi onde começou tudo, né? Começou essa minha carreira, vamos dizer assim, no setor condominial. Mas foi tudo muito na raça, e esse condomínio que eu tô falando é um empreendimento popular ainda, né? Um CDHU. Que aí os problemas parecem que ele duplica, né? Ele tem, assim, uma intensidade... como sendo uma escola, né? Ele tem uma intensidade maior. E a gente... né, começou a fazer um trabalho mais social do que administrativo, né? Mais social do que uma gestão administrativa. Quem trabalha no CDHU faz uma escola de tanto para ser síndico como você para ser administradora depois. Exatamente. Então, assim, você acaba conhecendo praticamente todos os problemas. E aí a gente foi fazendo um trabalho lá voltado mesmo para aquele público que a gente tinha ali. Então ali eu tinha... E assim, aquele empreendimento vieram famílias de 5 favelas da cidade de Diadema. Né? E Diadema foi uma cidade conhecida nos anos 80, 90 como uma mais violentas que tinha. Das mais violentas do Brasil, né? Então, assim, então dá para ver o nível, né, de público que eu tinha ali naquele momento, né? E a gente nunca ninguém tinha morado em condomínio, né? Então, você vai cobrar lá R$15 de um negócio, era briga feia. E você tem que entender também que dessas 5, né, hoje a gente chama de... Antes a gente chamava de favela, hoje são núcleos habitacionais, né? Que a cidade aderiu esse nome. Até porque se tornaram núcleos mesmo, pavimentação, escadões, mais digno iluminação, né? Posto de saúde. Então, melhorou assim 200%, né? Os nossos núcleos lá. E aí, cada núcleo desse... tinha uma liderança, né? E aí como que você gere... aí como que você faz uma gestão com 5 oposições batendo ali? Mas com trabalho, conscientização, mostrando que ali eles estavam mudando de vida, né? Que ali era uma coisa nova. Porque assim, a gente reclama muito do governo, né? A gente reclama que o governo não dá educação, não dá saúde, não dá segurança, não dá transporte, qualidade de vida. Aquela coisa que, entre aspas, naquele momento o governo tinha dado, claro, a gente paga ali uma prestação mínima,
né? Mas que era a habitação, então você tem que cuidar daquilo ali, né? Então a gente trabalhava muito isso, a gente trabalhava muito a questão da conscientização. Pô, antes você morava na beira do córrego, entendeu? Você não recebia carta na sua casa porque você não tinha CEP, né? Então a gente trabalhava muito essas questões sociais, né? Mas ao mesmo tempo que você trabalhava isso, você mandava uma carta de cobrança para a pessoa de condomínio e no outro dia você estava batendo em porta para arrecadar alimento para montar uma cesta básica para levar para essa pessoa. Então, assim, sabe? É um projeto que o pessoal cria também, que nem teve esse CDHU, exatamente. né? O problema dessa história toda é todos que eles colocam ali, a gente trabalha em condomínio hoje, estão capacitados para morar em Para condomínio? morar. Não, Exatamente. essa é a resposta. E aí foi muito difícil esse trabalho, né? Porque como que você cobra um dia, ou melhor, como que você leva uma cesta básica num dia para a pessoa que não tem o que comer e no outro dia chega uma carta de cobrança. Então é meio complexo isso, né? Como então, cobrar ela depois e também? como que você lidar com esse tipo de situação? Então, eu fiquei 13 para 14 anos nesse condomínio Nossa. como síndico, né? Eu saí no meu último mandato, eu só fiz um ano de mandato, que foi 2013, porque foi na época que eu casei, né? Daí fui morar com a minha esposa. E aí o meu subsíndico assumiu o último ano e ele ficou lá depois de 2 mandatos, depois entrou outro síndico, hoje é outro síndico que tá lá também. Eu tenho apartamento lá ainda, inclusive. Então, assim, foi muito trabalhoso. E aí foi onde começou tudo. Só que tudo na raça, não tinha isso aqui, não tinha podcast, não tinha curso. Acho que o único curso que tinha na época, acho que lá para 2004, que eu já tinha aí 2, 3 anos como síndico, foi o pessoal da Gabor, que inclusive eu fiz na época lá, né, o curso deles. Só que eu fiz só um módulo, não fiz os 2. Né? Até porque eu lembro disso até hoje. Na época que eu fiz o curso, quando eu cheguei lá na turma, eles colocavam as pessoas assim em círculo, né, os síndicos, e aí você chegava lá, daí você via os síndicos tudo engravatado, tudo formal, né? Pô, sou síndico do condomínio, tal, centro de São Paulo. Aí você tinha até vergonha, assim, não vergonha da onde você veio, né? Mas você se sentia meio, sabe? Caramba, o que eu vou falar aqui? Porque o problema dos caras lá era totalmente diferente dos meus, né? Dentro do meu condomínio. Meu condomínio eu tinha que chegar lá e pedir pro cara parar de dar tiro pro alto. Porque senão podia ir uma bala perdida pro apartamento. Pô, tô limpando o cano do revólver. Meu problema lá era os caras fumando maconha na área comum. Entendeu? Então esses eram os meus problemas dentro do condomínio, né? Então, infelizmente, mas graças a Deus tudo isso mudou, né? Hoje o condomínio lá é muito bom, por sinal. Inclusive, deixar aqui até os parabéns pro síndico que tá lá, que tá fazendo a pintura de todo o prédio. Tá bem bonito lá, tá bem legal. Bom, mas aí depois de 12 anos que eu fiquei lá como síndico, recebi uma proposta, na época de um amigo, né, de um parceiro da cidade, que me chamou para uma sociedade. Na época, eu estava trabalhando na Sabesp como educador ambiental, né, nesse intervalo trabalhei também numa administradora pequena, de pequeno porte, fiquei acho que uns 2, 3 anos numa administradora, fui pegando, né, esses trejeitos, essas manhas administrativas e síndico do meu condomínio. Aí comecei a atuar em outros condomínios também como síndico profissional, só que condomínios de interesse social, não condomínios populares, né? Um condomínio da minha natureza ali, vamos dizer assim. Uhum. E aí, 2012, eu fui chamado para essa sociedade, né, da administradora, onde nós montamos aí a minha empresa, né, a administradora, em 2013. Estou fazendo um relato bem rapidinho para chegar na Abrasconde. Em 2013 montamos, ficamos aí quebrando a cabeça aí quase um ano para conquistar ali o primeiro cliente, né, porque como que você vai? Inclusive, na verdade, a gente tinha um cliente que era um desses condomínios que eu era síndico, aí renunciei o cargo, o subsíndico assumiu para poder contratar a nossa administradora, para dar uma oportunidade para a gente, né? E ficamos com esse condomínio aí, acho que um ano e 2 meses, mais ou menos, até chegar ao segundo cliente. E aí, no segundo cliente, a gente
ficou muito feliz, né? Pô, agora vai, né? Agora vai pegar no breu. Fosse fácil assim, né? É. E para nossa surpresa, naquela época, tô falando aí 2014 foi na época do governo, acho que governo Dilma, se eu não me engano, Dilma. né? Tava tendo muita entrega de Minha Casa Minha Vida. Daí eu comecei a visitar um monte de prefeitura, Secretaria de Habitação. Falei, meu, preciso de algum lugar, né? Você bate na porta lá dos condomínios que a gente chamava de condomínios particulares, ninguém abre, ninguém te atende, porteiro, zelador, você não consegue falar. Imagina. Você consegue entregar um material, ele virava rascunho ou lixo, né? Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Aí comecei a visitar algumas prefeituras. Falei, ó, quando tiver a entrega do empreendimento, dá uma oportunidade pra gente, tá aqui meu cartão, chama a gente pra assembleia. E deu certo, né? Deu certo, fui chamado aí mais de 15 prefeituras do estado de São Paulo. Tinha condomínio Jundiaí, Campinas, Itanhaém, Caramba. assim, longe. E a minha administradora em Diadema. Nossa, longe. E aí nós fomos começar a participar desses encontros, né, dessas assembleias de implantação que a prefeitura que fazia ali, né, junto com o departamento social, né, da Secretaria de Habitação. E a gente concorria lá com grandes administradoras. O pessoal fala que essas grandes administradoras não gostam de prédios populares, gostam sim, viu? Eles estão lá também, né? Que eu participei de várias assembleias com eles, eles estavam sempre lá. E aí começou a dar certo. A gente começou a participar e como eu já tinha esse jeito de falar a linguagem daquele público, né? A gente começou a dar certo. Porque na apresentação, quantas vezes chegava lá umas loiras desse tamanho da administradora, né, bonitona, uns caras, uns rapagão, tudo bem gravatado, e eu chegava lá com a minha polozinha, com a logo da empresa, falando a linguagem do pessoal, falando o que realmente eles queriam ouvir ali naquele momento, e aí começou a dar certo. Era aprovado, ligava para a esposa, ó, fechamos mais um. Teve semana que a gente fechou 6 contratos, numa semana. Participei de 6 assembleias. Ó, fechamos mais um. Ou seja, de 1 ano e 2 meses que nós ficamos lá com um cliente, depois entrou mais um. 8 meses depois a gente estava com 48 clientes na carteira, 48 condomínios. Então assim, ali foi o boom do crescimento da empresa, né? E aí meu sócio também ficou super feliz na época e tal, né? E ele, como ele era vereador na cidade, ele não participava nada da empresa, né? Mas ele, né, ele fez o investimento, foi investidor na época, acreditou também em mim, né? E aí deu certo. Quando foi em 2016, ele me ligou, né, dizendo que ia sair candidato a deputado estadual em 2018, né? E queria vender a parte dele para mim. Eu falei, poxa vida, e agora? Ferrou, né? Que a empresa já tem um tamanho hoje, né? Então tem um valor grande, né? Mas aí chegamos num acordo, né? Na época fizemos lá um aporte, parcelamos o restante, aquela coisa de amigo mesmo, né? Eu sou muito grato ao meu sócio. E aí deu certo, nós compramos a Renove, né? Que é a minha empresa. E hoje, graças a Deus, a Renove é 100% nossa. A gente deu super certo. Em 2016, quando nós compramos, a gente falou assim, bom, a gente precisa trabalhar com outro público agora. Que a gente tem 80 clientes aqui, mas tudo, 98% era social, de interesse social. Ou CDHU, ou Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 0, faixa 1, né? Faixa 2 tinha poucos, né? O par, era, né, esse público que a gente tinha. E a gente queria os prédios particulares, né, que a gente chamava, né, de construtoras, né, grandes construtoras. Mas como chegar nesse síndico? Aí foi um dia lá, eu sem saber o que fazer, peguei uma vez, acho que umas 200 propostas, bonitinho, envelope, assim, modéstia à parte, nosso material é bonito, né, bem feitinho, gasta dinheiro, gráfica, montei as pastinhas, proposta, tal. Peguei uma relação de condomínios ali na região do Jabaquara. Eu não mandei ninguém. Eu fui condomínio por condomínio no Jabaquara. Fiquei uma semana trabalhando. Batia na porta. Tudo bem? O zelador?
Aí o cara atendia, o porteiro, posso deixar aqui? Aí colocava lá, comunicado importante, né? A única coisa, eu falei do envelope, mas a única coisa que eu não coloquei foi o envelope da empresa, eu coloquei no envelope branco. E Pra ter mais dentro, chance de chegar na mão do síndico, né? e dentro o material da empresa. E aí foi isso, acho que uns 200 materiais, mais ou menos. Até hoje, eu tô falando isso 2016, até hoje eu nunca recebi uma ligação desses prédios, né? Então, assim, então era muito difícil. Prospectou na rua ali, no porta a porta. No porta a porta. E aí o que aconteceu? Eu cheguei um dia lá, liguei pro meu advogado, né, lá da empresa, falei, Thomas, dá um pulinho aqui que eu tô com uma ideia. Aí ele veio, né, e aí eu sempre brinco, né, quando um doido sai de casa e encontra outro doido, aí dá coisa ruim. Sabemos bem. E aí o Thomas foi lá pro escritório, né? Falei com ele, falei, Thomas, o que você acha da ideia da gente montar um sindicato, né? Um sindicato de síndico? Ele falou, que sindicato? Você tá maluco? Não dá, porque síndico não é uma profissão regulamentada, né? E outra coisa, a gente tá passando aí por um impeachment, né? E o PT aqui do ABC, né? Então, sindicato, né? Você aqui de Diadema, não Tá muito politizado, não vai, né? não vai dar muito certo, esquece isso daí que, Ideológico. né? Eu falei, não, tá bom, sindicato não dá, mas e uma associação? O que você acha? É tudo conversa. Né? Aí ele falou, uma associação aí já dá, né? Aí foi onde ele... Aí eu falei, então vamos montar uma associação. Assim, assim, assim. Daí passei para ele o que, mais ou menos, as minhas ideias que eu queria. Daí ele falou, vou ver se eu consigo montar um estatuto. E aí 2 dias depois o outro doido, né, chegou com o estatuto pronto na mesa, né, da associação. E aí a gente precisava arrumar um nome. E dentro do estatuto a gente precisava de 11 pessoas, né? Aí eu falei, ferrou, vamos conseguir. 11 pessoas da diretoria. Se montar né? uma diretoria, mas tinha que ser voltado para a área ou não? Sim, a gente colocou tudo na área. Tudo né? síndico, essas coisas? Síndico, empresário, na época. Uhum. Aí foi onde a gente começou a correr atrás, fazer ligação, e aí, topa, ali do nosso ciclo ali, né, mais próximo. Ah, não, legal a ideia, vamos, top. Beleza, então... Quantas pessoas precisavam? 11. Hoje a gente alterou, né, o estatuto, são 13 pessoas hoje, né, que compõem a diretoria. Aí nós fizemos, antes da gente fundar tudo, lançar o CNPJ, tirar tudo, vamos fazer um encontro. Aí fizemos um encontro lá, para levar lá uma palestra, alguma coisa assim. E sem mentira nenhuma, síndicos que eu deixava material lá na porta e nunca me atenderam, nesse dia tava lá, né? Foram, né, para assistir essa palestra. Que ia ter, acho que foi o Dr. Thomas que fez uma palestra e o Reinaldo, que era o nosso contador, que fez uma outra palestra, alguma coisa assim. E os caras foram. Aí a gente falou, esses caras estão atrás de alguma coisa, estão atrás de conhecimento, assim. E eu falei, exatamente, eu vou em muitos eventos em São Paulo e lá lota os eventos, né? Que na época lá quem fazia muito evento era o Vieira, lá o Dostoiévski da ProSíndico. O Vieira eu conhecia. Né? O próprio Sérgio Craveiro, o Maurício Giovino também fazia alguns encontros na época, e eu sempre participava desses eventos, né? Não era tão quanto é hoje, né? Hoje as empresas fazem muitos eventos também, algumas coisas assim. E aí a gente gostou disso, falou, vamos fazer um outro para sentir. Aí no segundo que nós fizemos, tipo 15 dias depois, uma semana, acho que uns 15 dias depois, vieram os mesmos e ainda trouxeram os vizinhos. Então lotou. A gente falou, então é isso. Aí fomos lá no dia 1º de outubro de 2017, nós fundamos a Abrasconde. CNPJ, tudo bonitinho. Abertura de conta, registro de marca, tudo. Demos entrada em tudo, a documentação, nomeamos lá a diretoria. E aí no dia 13 de abril de 2018, nós fizemos o lançamento da associação, num evento que fizemos lá em Diadema mesmo. Aí tinha mais de 250 pessoas. Dessas 250, acredito que uns 160 eram síndicos. Ele falou que né? tem TDAH, né? Entendeu? Falando data em cima de data. Porque assim, são datas... porque são datas que marcaram, entendeu? Foram datas assim que
que assim, muitos falam assim, Viraram pra história, meu, né? o que que você... Por que que você tá nisso, né? Essa questão de associação, né? Eu sei o quanto doloroso foi a gente manter e eu sei o quanto é difícil manter a entidade hoje em pé. Em todos os sentidos. A gente vira alvo, a gente anda com um alvo nas costas, entendeu? A gente, por ter um posicionamento, às vezes eu até entendo que às vezes até um pouco rude, né? Às vezes eu sou meio rude em algumas palavras, em alguns posicionamentos, mas são coisas que eu acredito e são coisas que a gente poderia juntos construir um setor melhor, um setor mais ético, um setor mais coerente, mas assim, hoje a gente está numa situação que é igual aquele jogo que a gente brincava quando era mais jovem, de baralho, o rouba-monte. Então tá todo mundo querendo roubar um montezinho do outro, entendeu? Então, e tem condomínio pra cacete, né? Né? Então tem condomínio pra caramba, então não precisava nada disso. Principalmente no segmento que você leva, assim, de eventos grandes, eu desencanei desse tipo de história. Eu, sinceramente, assim, gosto de ir dos outros. Então, assim, faço alguma coisa assim, mas pausadamente, assim, sem ter que entrar em competição. Sim. Entendeu? Eu acho que isso que você está falando que virou muita competição. E assim, a associação, uma das coisas que eu sempre, quando me dão espaço, como vocês estão me dando aqui hoje, que uma coisa é eu apresentar meu programa e falar de mim mesmo, né? Não tem graça, né? Eu tô ali entrevistando várias pessoas que estão ali. Mas quando me dão esses espaços assim, eu costumo dizer assim, a associação não é uma empresa de eventos. Como a gente vê algumas associações, entre aspas, que tem aí no mercado. São empresas de eventos. Sim. São empresas que dão curso, né? A associação, ela tem a sua parte representativa. Aí vai ter alguém que vai estar nos assistindo. A Brasconde não me representa? Tudo bem, não tem problema. Né? Por isso se chama associado, né? Exatamente. Nós entramos recentemente, né, com uma ação contra o CRA, por toda essa questão da normativa, né, da 654. Nós entramos com uma representação por entender nessa situação, até entendendo também, olha só, vou até me desdizer aqui, né? O que o CRA está fazendo é correto? É correto. Por quê? É a mesma coisa você falar que é médico sem ter o CRM. Você exercer a função de médico sem ter o CRM. Sim. Então, a partir do momento que você tem um KNAI, está usando um KNAI que é administrativo, né, para trabalhar como síndico, você está errado. Você não pode. Você não acha, Guino, né? Reginaldo, você não acha que o CRA, a função de administração, ele é genérica? Sim. Porque é o seguinte, se você pegar um médico, a gente conversou sobre isso agora há pouco. O médico, ele tem uma especialização. Você pega um contador, também específico. Entendeu? Mas a administração é genérica. Por exemplo, o caminhão de lixo que está passando na rua lá, tem o motorista está tomando conta dos caras que estão fazendo, de certa forma, fazendo uma administração. Então, nós chegamos a esse consenso, né? A gente discutiu bastante antes de chegar a algumas decisões dentro da associação, né? O nosso corpo jurídico. E assim, foi colocado isso, inclusive, né? Caramba, imagina se o CRA começa a pegar tudo que é empresário hoje do segmento. A mulher que é cabeleireira, por exemplo. Tem administração. Ela tem que fazer a administração do salão de cabeleireiro dela. Se ela tem um encarregado lá, já fala que Exatamente. Tá na administração. Só que aí, Jaime, aí que vem o debate, aí que vem a conversa, a política, a boa política. Porque quando eu fundei a Brasconde, nós fundamos lá atrás... Não é uma empresa para ficar vendendo curso, eu não dependo disso. Eu tenho as minhas empresas, né? Eu tenho o meu trabalho fora da associação e a gente paga a conta, a gente brinca, né? A gente paga a conta das nossas empresas. Pelo contrário, a gente tira dinheiro do bolso para manter a entidade. E a discussão é essa.
criação, no mínimo, né? A discussão não é o KNAI que está errado? Que está sendo usado, um KNAI? E Eles alegam que sim, mas eu acho que é muito mais abrangente. É muito que mais. isso. Então vamos criar um KNAI para síndico. Aí fala, mas já tem o KNAI lá, 6082, né? Acho que é 60, alguma coisa assim. É genérico esse É. KNAI, né? Mas já tem o KNAI e lá no final dele tá lá, síndico profissional. Aí você fala, síndico profissional, mas no Código Civil não tem essa nomenclatura. Não Então, tem uma coisa de profissão aí. então você vai começando a ver, e aí o que acontece? Nós criamos um projeto, inclusive, né, dentro da associação. Inclusive, quem desenhou todo esse projeto foi o Ailton, né, Ailton Tertuliano. Ele desenhou, eu consegui uma agenda com o ministro do Trabalho, né, com o Luiz Marinho, a gente foi, conversou com o ministro, apresentamos, ele olhou, analisou, a gente teve uma reunião com o presidente do IBGE, né, porque para criação de um KNAI para a nossa classe. Então, assim, a associação, ela se movimenta, né? Só que eu ainda sinto que, não que a gente não tem uma força política ainda, né? Mas eu acredito que se a gente tivesse mais pessoas que se dizem lideranças desse mercado juntas, a gente já teria conquistado muita coisa, né? Para o nosso mercado, principalmente para os síndicos, né? Que é o que está aí na mira todo dia. Então, eu acho que essa falta de união faz com que a gente não tenha força. A gente estava até conversando, né, Júlio, nos bastidores, a gente vê grandes movimentos que se criaram aí ao longo dos anos, estou falando de outras categorias, né, que hoje tem a sua representatividade lá em Brasília, no Senado, na Assembleia Legislativa, nas cidades, né, nas câmaras municipais, porque os caras se organizaram, né? Eu falo os caras assim, as mulheres, se organizaram e conquistaram isso. Em vez de se dividir, se uniram. Exatamente. Em 2019, nós tivemos uma situação que nós conseguimos revogar uma lei na cidade de Diadema, que era contra ali, assim, era uma lei punitiva, sem nenhum nexo, queria o cadastro dos condôminos, de todos os condomínios, 2 vezes por ano. Pra quê? 2019, por quê? Porque 2020... Porque 2020 ia entrar LGPD. Então os caras queriam já isso, porque informação é poder. Demanda, vem eleição. Como que eu vou conquistar, pegar os dados dessas pessoas para fazer campanha? Então, era isso. Ou era arrecadatório. Porque se você não entregasse, o síndico não entregasse, ele era punido. Nós fizemos um movimento na cidade e conseguimos derrubar essa lei. Em 13 de fevereiro de 2020, nós derrubamos essa lei na cidade de Diadema. Entendeu? 2 dias depois veio a pandemia. Um mês Não, depois. acho que foi um mês depois. Foi né? Foi em março, abril, 19 de abril, se eu não me engano. Então, assim, então são conquistas. Então, a associação, ela, né, pelo menos agora no meu mandato, né, que a gente está no 2º mandato, vai ter eleição daqui 2 anos, e eu não vou né, não tô querendo me recandidatar, né, me reeleger, vamos dizer assim, para a gente dar sequência também, que venha outros pensamentos também, né. E assim, a nossa ideia é trabalhar essa representatividade, porque através disso a gente vai conquistar direitos, a gente vai conquistar, elevar a régua do nosso mercado. Então, acho que isso que é fundamental, entendeu? E quanto aos eventos, a associação, ela organiza evento porque ela tem que movimentar o mercado, ela arrecada. Às vezes nem arrecada, o Jaime. Às vezes tem evento que você faz que empata, às vezes tem evento que você perde, tem gente que, empresas, né? Às vezes tem empresa que não paga, falando logo português claro, entendeu? Infelizmente acontece. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, acontece muito, né? acontece, você organiza eventos, você sabe como que é. Então, assim, hoje você tem lá os eventos que você faz para movimentar, até para se mostrar para o mercado. Você tem um canal hoje, você teve lá, o Júlio teve lá, a gente procura fazer uma coisa
de qualidade, para poder ter uma entrega legal, né, para quem está nos assistindo. Então, você tem um curso hoje que foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC no Brasil. Hoje tem outros, mas o primeiro foi o nosso, e pronto. Né, Jair? Né, Júlio? Nem É precisa isso. também. Quem está no universo condominial e acompanha como eu, sabe quem está fazendo. Exatamente. Sabe quem fez. Mas que enche o saco, enche, né? Enche. Discussões. De vez em quando eu vejo. A gente conversa às vezes no particular, né, Júlio? É muito mais fácil se unir do que se separar, né? E tem muito essa questão da concorrência, que é difícil mesmo. É muita vaidade, né, que tem no nosso mercado. Né? O Brasil já tem tantos desafios, né? Desunião não agrega nada, né? Não ajuda em nada. E aí vem E a essa associação questão. é justamente para tentar criar uma união, né? Exatamente. Esse é o objetivo da associação, né? Tentar colocar mais cabeças pensantes para caminhar dentro Exatamente. de um objetivo, né? E aí você. O Cobra com o Reginaldo, ele veio nesse contexto de abrir um pouco para as empresas, para agregar, trazendo conteúdo, porque ele 2 dias com conteúdo programático grande, muitas empresas regulares, eu que acompanho desde o começo. Na verdade, assim, nós sempre fizemos eventos menores, até porque eu entendo que grandes eventos têm um grande custo. Um grande risco. Né, tem um risco. E assim, para você movimentar tudo isso, você tem que ter uma equipe boa. Né? É que eles não sabem o trabalho que dá. Tem gente que não sabe. Não, dá você muito vai montar trabalho. Um evento isso aí, você vai trabalhar praticamente o ano inteiro nele. Exatamente. É um evento grande, mas... E assim, e como nós da associação é uma estrutura menor, às vezes 4, 5 pessoas que tá ali mais envolvida, né? A gente tem toda uma diretoria, mas às vezes aquele que mesmo Põe a mão na massa. se envolve mesmo é meia dúzia, entendeu? Vamos colocar assim. Os demais estão ali para outras funções, que não essa. E assim, então dá muito trabalho. Então a gente sempre fez eventos menores. E o Cobracon, né, que é o Congresso Brasileiro de Condomínios, até ficou conhecido aí como Cobracon, ele foi uma ideia que tivemos, né, lá atrás. A gente foi convidado por um profissional da área que organiza grandes feiras, né, que é o José Roberto Sevieri, né, uma grande pessoa também do mercado. Sou muito grato à abertura de porta que ele nos deu. E assim, ele chamou a gente porque ele organizava a feira, que é a Feira Condomais, né? Ele falou assim: Abrasconde, Reginaldo, a gente precisa fazer um congresso dentro da nossa feira, só que a gente não conhece nada desse mercado, a gente não conhece profissionais, a gente não conhece palestrantes, empresas que atuam nesse mercado, a gente precisa de ajuda. Topa? Falei, topo. Onde que é o evento e tal? Falou, né? A gente vai ceder um espaço, e aí na época eles cederam um espaço pra gente de 6 metros quadrados, menor que essa sala que a gente tá. E a gente fez o primeiro Cobracon, eu chamei palestrante do Brasil inteiro, a galera veio, né, no primeiro. A gente colocou mais de 800 pessoas no primeiro encontro lá, que foram 2 dias também. E esse cara se encantou. Ele falou, no segundo Cobracon, os 6 metros viraram 48. Já melhorou, né? E esse espaço, ele passava para nós, para que a associação comercializasse ali com seus parceiros comerciais, e essa arrecadação ficava para a associação. Tipo uma de contrapartida, né? Pela organização do congresso. Terceiro ano, de 6, 48, terceiro ano foi para 210 metros quadrados. Aí foi grande. Aí a gente montou estúdio de podcast dentro do evento, a gente fez um barulho lá, né? O terceiro ano. E aí no terceiro ano a gente colocou mais de... foram 46 empresas no terceiro ano. Só que aí, o que acontece? Nem todo negócio, às vezes, dá certo e não é da forma que você conduz, né? Aí nós registramos a nossa marca, porque o Cobracon hoje é uma marca registrada da Abrasconde. A gente também tem que se assegurar, né? Lógico. Você pega o ValeCast aqui, você tem que se assegurar, porque senão daqui a pouco o negócio vira um sucesso, você não registrou, alguém vem, registra e faz você tirar do ar. Exato. Isso acontece, né? E aí, o que nós fizemos? Nós nos calçamos, quando foi agora em 2025, que foi o último que nós fizemos lá, o quarto,
Foi dado um espaço menor para nós, de 210 caiu, sendo que, foi sucesso, pelo menos manteria, né? Caiu, fecharam com uma outra empresa de eventos que estava lá dentro também, e simplesmente começou a ligar para todos os nossos clientes, parceiros, tipo assim, ó, tira a Brascom de fora, deixa que a gente comercializa aqui, oferecendo pela metade do preço que a gente comercializava, tipo assim, a gente não precisa mais. E aí a gente ficou meio puto mesmo, né, porque aconteceu na verdade, isso. Eles tentaram pegar o know-how com Pegou know-how e aí, só que aí o que aconteceu? A gente chegou, fizemos o evento, porque estava lá no contrato, o Júlio estava lá, tocamos o evento com os nossos parceiros que estavam ali, expondo seus produtos, montamos uma feira bonita, né? Tanto é que se você vê esse lado que era da Brasconde e o outro lado que era da Feira Condomais, você vê a diferença, entendeu? E aí o que aconteceu? A gente tocou aqui, fizemos, e ali no final, no dia 2 de abril, que foi o último dia da feira, acabou o evento, acabou a parceria. O ano que vem, a gente tá de casa nova, a gente vai fazer a nossa mesmo lá na Expo Imigrantes, entendeu? A gente vai fazer em parceria com a FEIPAT, que é uma outra feira de engenharia e patologia das construções, junto com o Felipe Lima. Já tá tudo certo, contrato assinado, tudo bonitinho. E vamos tocar lá o Cobracon, que vai ser o 5º Cobracon. Então, assim, às vezes, eu pela primeira vez eu tô falando isso, porque às vezes parece que você é o patinho feio da coisa. Você começou lá com uma pessoa, pequenininho, cresceu e depois você apunhalou pelas costas. Só que foi ao contrário, entendeu? Quem não sabe da história vai achar isso, mas por isso que, né, com essa oportunidade estou falando exatamente isso. E a mesma coisa aconteceu também junto com o Café com Síndico. A gente começou uma parceria de excelência com a Lu, né, com a Luciana, que nos deixou aí no Natal do ano passado, né, uma pessoa incrível que eu tive a honra assim, de trabalhar do lado e conhecer a história de vida dela, né. E aí a gente acabou, essa mesma empresa que chegou no Cobracon e fez essa situação, fez lá no Café com Síndico também. Que agora está sob outra gestão. Né? E aí aconteceu a mesma coisa. O ano passado a gente, né, inclusive a Brasconde ainda tem contrato com o Café com Síndico, né? Então tem coisas que tá acontecendo aí no mercado que não poderia estar acontecendo, porque nós temos um contrato vigente, né? Porque o contrato é assinado com a empresa, não foi com a Luciana. Então, né? Mas assim, isso daí deixa o nosso jurídico tomar conta. Então, esse mercado, infelizmente, a gente tem essas coisas. Então, hoje, por exemplo, o que acontece muito, né? Às vezes o Jaime tá aqui, eu aproveito do bom momento do Jaime. Ô, Jaime, vem cá, vamos fazer junto, lança um negócio amanhã. Só que eu não conheço o Jaime. Eu, na empolgação, eu falei, vamos fazer junto? Só que aí amanhã eu começo a conhecer o Jaime. Aí amanhã eu já falo, não quero fazer mais nada com o Jaime, não. Que eu conheci o Jaime. E isso acontece muito nesse mercado. Aí é onde as coisas não dão certo, que a gente brinca lá na nossa casinha lá na Brasconde, os voos de galinha que tem aí no mercado, né? Porque tem gente que lança um projeto hoje, daqui 15 dias já tá lançando outro, e aquele que lançou já não funciona mais. Entendeu? Então não dá para entender. E tem gente que compra a ideia desses caras ainda. Compra. Entendeu? Tem gente que acredita. Porque é tudo, sabe? Os caras vêm de vento ensacado. Né? Os caras vêm de vento. E as pessoas acreditam nisso. Então é esse tipo de coisa que não evolui no nosso mercado. Né? Então eu sou muito crítico em relação a isso. Não estou falando que o nosso trabalho é o mais certo. Não estou falando que a Brasconde tá tudo certinho, que tudo que a gente faz é correto. Que às vezes a gente pode errar. Com certeza. Né? Mas assim, tem que fazer uma coisa sólida. A gente começou lá atrás com um curso de 30 horas, né, com o nosso querido Maurício Jovino, que dava aula pra gente. E a gente entendeu que o modelo do curso que a gente estava aplicando ali, a gente não queria aquele modelo. Não que o curso era ruim, pelo contrário, o Jovino é um excelente profissional.
Mas a gente queria um outro modelo. A gente queria que o administrador desse aula de administração. A gente queria que o advogado falasse do direito condominial, o engenheiro de engenharia e assim por diante. E a gente montou o nosso curso, né? Hoje a gente tem mais de 48 professores na nossa grade. Inclusive o Júlio, Eu já participei, né, já muito participou bom. e vai voltar a participar com a gente lá de novo. Então, assim, a gente montou um curso ao longo desses anos e foi o primeiro curso reconhecido pelo MEC. Então, um curso de 30, hoje ele tem 250, é uma extensão universitária. A gente começou a fazer um programa, se você entrar na TV Abrasconde, uma live gravada pelo celular, que o celular era horrível, meu Deus. Tá lá porque é história. Uma live pelo Zoom, e hoje a gente tem um estúdio próprio, entregando uma qualidade. Mas isso que faz né? a coisa tão legal. Exatamente. Você tem história, tem um heritage que começou, tem começo, meio e fim. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado. Eu tenho 2 pontos que eu queria colocar com você. Primeiro, eu assisti de perto e acompanho. Eu posso não ser tão presente como eu gostaria, porque você sabe como minha vida é. Loucura, né, Júlio? Eu não paro, não tenho tempo para dormir com tantas... Eu ia te perguntar, que horas que você dorme? Tenho dormido muito pouco. Aliás, essa é uma crítica que minha esposa tem feito, porque eu tenho participado de tudo quanto é evento, porque nacionalmente eu assumi alguns compromissos nacionais junto com os sócios, mas eu te acompanho de perto. E o que eu posso dizer é o seguinte, às vezes muita gente não entende a sua autenticidade. Então, por exemplo, como eu vivi da vida corporativa, então tem vezes que eu levo umas porradas que eu nem entendo de onde veio. E veio porque quem não falha é que levante a mão. Exato. Né? Mas tem um ponto que eu vejo assim, que é quem é fornecedor desse mercado como eu, sofre muito, porque você não consegue estabilizar, porque ele vaporiza na sua frente. Você está investindo num negócio, quando o Jaime me convidou, falou, vamos fazer juntos? É um desafio para o Jaime enorme. Muito. E você viu, a gente estava falando nos bastidores aqui, o quanto ele se dedica com tantas mudanças no ambiente de negócio do Brasil. Quem é empreendedor, além de ter sócio governo e sócio o funcionário, ainda tem que lidar com inadimplência, tem que lidar com depressão. Esses dias, fazendo uma palestra lá em Goiânia, eu fiquei chocado. Tem um professor lá especializado em saúde mental, ele falou, o Brasil conseguiu, depois do Japão, ser o país mais deprimido do mundo. Eu fiquei assustado, eu falei, não é possível. Eu que conheço a Dinamarca, os Países Baixos, ali por causa da falta de incidência de sol, o pessoal é meio deprimido mesmo. Mas eu fiquei assustado. Então, eu vejo a gente correndo para tentar acompanhar o universo condominial, é loucura. É doideira, não loucura. para de mudar. Tem gente que me convida para fazer um negócio, eu aceito, passa 3 meses, a pessoa sumiu, evaporou, não tem mais aquilo que foi comprometido, nada. Como é que você põe isso no orçamento de uma empresa? Você sabe quanto eu, tão bem quanto eu, uma vez já te expliquei que das minhas manias, uma delas é fazer um orçamento anual. É assim, uma loucura. Você põe um orçamento, de repente desaparece, aí surge um negócio do nada que não estava planejado. É assim mesmo. E taca se adaptar, né? Imagina quem está patrocinando. Mas, assim, para ficar até bem claro para quem está nos assistindo, né? Eu acho que existem 2 situações que os empresários, as pessoas que militam dentro desse mercado têm que separar. E a gente está falando da Abrasconde aqui. Uma coisa é a pessoa, né, o empresário que quer organizar um evento, um curso, seja lá o que for, né, que ele quer fazer para captar novos clientes, para colocar a marca dele em evidência, fazer alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é a nossa entidade, é a nossa instituição. A Abrasconde, ela não é uma empresa, ela é uma instituição sem fins lucrativos. E eu falo isso porque hoje a gente também não é um cartel. A gente tem lá a associação, ela vai ter lá várias empresas de portaria remota, ela vai ter lá várias administradoras, tem 6 administradoras associadas hoje na Abrasconde. Eu tenho uma administradora, mas tem outras 6. Então, assim,
Então, o que eu quero dizer assim, se as empresas começarem a entender a importância de uma instituição séria que quer levar a mudança do mercado, elas vão apoiar esse trabalho. Porque é diferente. A Atende Portaria, desculpa até citar a sua empresa, a Atende Portaria organiza o primeiro congresso de síndicos, né? O síndico ele já vai olhar ali, ele já vai falar assim, pô, a Atende organizando o evento, ele está querendo o quê? Me vender, né? E eu já estou contente aqui com a X empresa. Eu não vou no evento. Ou se eu for, eu vou lá só para tirar foto, ganhar brinde e mostrar presença, mas fechar negócio não fecha, né? Agora é diferente. A Associação Brasileira de Síndicos convida você para o evento de formação, de capacitação, Congresso Brasileiro, tal, e lá vai estar as empresas de portaria física, de administração, elevador, de tudo, todas as empresas envolvidas do setor, né? Mas sobre o guarda-chuva de quê? De uma instituição. Porque na hora que a gente estiver nesse nível de entendimento, nessa organização, vai ser muito mais fácil a gente sentar com um deputado federal para discutir leis, para discutir, falar assim, ó, o nosso mercado é isso, isso e isso. Porque se eu for sentar lá hoje com um deputado, associação, quantos associados você tem? Eu tenho 500, tenho 1.000, tenho 100. Entendi. Tá bom, beleza, me dá aí o documento. Legal, deixa eu protocolar aqui. Beleza, pegou, ele põe embaixo da gaveta lá e já era, aquilo ali esquece. Que nem tem projetos de lei que tá engavetado lá há quantos anos, para falar da nossa regulamentação. Agora é diferente, se você chega lá, eu sou presidente da Associação X, tô falando da Brasconde aqui porque é a que eu represento, mas se tiver outra não tem problema também. Sou presidente da Associação X, a gente tem 27 regionais no Brasil inteiro, cada regional tem o seu presidente regional. A gente tem aí 200 mil síndicos cadastrados, tem empresas filiadas no Brasil inteiro, representando aí 10 milhões de pessoas. A conversa muda, meu querido. Né? A conversa muda. Você acha que, por exemplo, que falta muito engajamento? Assim, que eu acho que falta muito no mercado é o engajamento do síndico também. Mas o síndico é o cara que quer tudo aí, pronto, né? Ele quer, então, aí que tá o negócio. né? Ele quer tudo pronto, aí vai das lideranças organizar isso e entregar pronto para ele. Vai do Reginaldo, vai do Jaime, vai do Daniel Lima, vai do Sérgio Craveiro, vai do Scarpati, vai de todo mundo, vai do Márcio Raskorski. Esses caras que se dizem lideranças do mercado, eles se posicionar e pensar no mercado, não nas suas empresas. Entendeu? Porque se eu estivesse pensando na minha empresa, hoje eu tinha mais de 500 clientes dentro da minha empresa. E eu não tenho isso. Entendeu? Eu ralo pra cacete pra levar uma empresa um condomínio pra minha carteira. Eu tô pensando questão associativa, na associação, na melhora do mercado. Na verdade, assim, na região entendeu? Que tem uma associação, não é isso. Tem associação que você deve conhecer. Sim. De qualquer maneira, o que eu vejo eu não sei que hoje, eu vou ser franco para você numa coisa assim. O engajamento tem que ter, né? Eu até já pedi engajamento para os síndicos. Mas você não acha que em algumas associações falta um pouco do marketing deles pegar mais pesado para poder trazer esse engajamento para síndico? Pode ser. Pode ser. Entendeu? Porque, lógico que pode. Porque o que acontece? E hoje também, você, dentro de evento que a gente vê não existe quase que uma renovação, né? Então a gente acaba vendo um público mais cativo ali, vai. Porque na verdade... Isso atrapalha até no engajamento que você está falando. Sim, é que na verdade o que a gente vê nos eventos hoje é aquelas pessoas que gostam mesmo de estar ali, de participar, de ir, de conhecer, né? De aprender, né? Essa troca de público, né? A gente percebeu muito isso fazendo Conexão o ano passado, né? Eu e o Ailton, nós fizemos 10 eventos na região metropolitana de São Paulo. E nesses eventos a gente percebeu que eram públicos distintos, era público que a gente nunca tinha visto. Né? A gente fez Zona Leste, Oeste, Norte, Sul, Centro, ABC, Osasco, Guarulhos. E aí a gente começou a ver que vinha gente dessa região. Então eu acho que mudar a forma também de atuação.
né? E isso aí cabe a nós também, é uma meia-culpa, né, que a gente faz, que a gente tem que pensar em outros formatos, né? Porque como atingir esses síndicos? Eu acho que esse canal, né, que a gente tem aqui, que é o podcast, por exemplo, é começar a trabalhar mais isso daqui. Né? Porque isso daqui tá no celular das pessoas. Eles né? vão estar lá gravados sempre, né? Exatamente. Então trabalhar aí, de repente, o tráfego pago, um público diferenciado para estar assistindo o seu programa, não comprar seguidores, né? Porque a gente sabe que tem muitos por aí que fazem isso, comprar seguidores, comprar visualização, Isso não né? serve pra Não nada. serve para nada, porque você não engaja. Isso é Entendeu? Exatamente. Então, assim, é trabalhar para entregar, né? Que nem a gente, quando começa o Pod Síndico, por exemplo, a gente chega lá e fala: você, síndico que está aí assistindo, pega esse conteúdo, já dispara lá no grupão do WhatsApp do morador. Não é o morador que te enche as paciências, te cobrando? Então ensina ele como que é morar em condomínio. Nos né? grupos dos condomínios que a gente atua, mas e fora no meu grupo, lógico, de WhatsApp do Vale Síndico. Mas, de qualquer maneira, e até as empresas estão nos assistem aqui, Sim. né? Para você trabalhar a parte de marketing, para você poder chegar em mais pessoas, não comprar a visualização, mas você Sim. trabalhar o tráfego lá, que é uma pessoa específica que faz isso. Exatamente. Entendeu? E não é barato, né? Muito Não é, importante, é né? caro. É caro, A entendeu? gente Para sabe poder como é. atingir, eles têm que entender que também vai trazer retorno para ele, entendeu? E o pessoal, assim, falta um pouco de apoio É disso. que aí agora eu vou puxar a orelha do empresário também, né? E aí a gente, como instituição, eu tô falando, né? E o Júlio tá aqui, é que o empresário, ele quer o resultado imediato, Isso não existe, né? entendeu? Às vezes ele investe ali 5 mil, 10 mil num evento, ou às vezes R$ 500 num patrocínio de um podcast, ele acha que ele investiu aquilo ali, quantos clientes eu vou ter? No primeiro mês, segundo mês. E na verdade a gente está trabalhando ali a questão da imagem dele e tornando ele uma pessoa Uma marca mais próxima. e tornando ele uma pessoa como eu posso dizer, que tem o domínio daquele assunto. Então, por exemplo, José Júlio, ele vai estar lá no site da associação, ele vai estar patrocinando a associação, os eventos, o podcast. E a referência, quando se falar, por exemplo, em portaria remota, vai ser quem? O José Júlio. Mas a gente está falando do José Júlio, eu não estou falando da marca empresa. A empresa vai estar lá. Só que aí a pessoa, ela vai falar, pô, portaria remota, Júlio. Portaria remota, Júlio. Ah, tal. Ah, daí quando conversar com o Júlio, automaticamente vai para a empresa dele, né? Administradora, Jaime. Ah, Jaime. Quando for conversar com o Jaime, é claro que o Jaime vai vender o peixe dele, vai vender o meu, entendeu? Então, assim, a gente quer tornar também as pessoas como referência do mercado, não é só fazer a propaganda. E às vezes essa referência, ela demora um pouco, né? Então não é você, que nem, por exemplo, acontece muito nos eventos também. A gente faz os eventos, aí pega lá, daí a pessoa, aconteceu com um cliente, aí é claro que eu não vou falar o nome, né? A gente pegou lá o ano passado, 2024, fizemos o Cobracon, deu lá em torno de 1.600 cadastros, que a gente entrega o cadastro, porque às vezes a pessoa se cadastra e não vai, né? Então a gente já entrega o cadastro, o mailing, né? Entreguei para a empresa. O ano passado, se eu não me engano, acho que foi em junho o evento, não lembro agora. Aí entregamos, quando foi em novembro, a pessoa lá do comercial da empresa, Reginaldo, sabe o que eu queria te pedir? Eu lembro que você me mandou, mas eu não sei onde eu coloquei. Você poderia me mandar aquele e-mail lá do Cobracon? Eu falei, mando, mas pra que você quer? Ela, não, eu preciso ligar pro pessoal lá que teve no... Eu falei, a gente tá falando de 4 meses depois, já tá congelado isso daí, não tá nem frio. Né? Então, assim, as empresas também, às vezes, o empresário investe, coloca a gente lá despreparada. Eu tive uma reunião com um grande banco aí, né? Que eu fui oferecer o Cobracon esse ano, ele falou assim, eu não vou participar esse ano porque eu não tive resultado. O ano passado, eu coloquei lá e eu não tive nenhum resultado. Sabe o que eu falei para ele, Jaime? Eu falei, lógico que você não teve. Você levou folheto do agronegócio. Você colocou lá primeiro que você colocou um balcão.
um balcão assim de 1 metro quadrado. E você levou folheto de agronegócio. Você foi... você é um banco. Você tinha que ter o maior stand lá da feira. Mas você quis economizar. Mas tudo bem, tá legal também. E aí você entregou folheto de agronegócio. Não tem nada a ver com O condomínio. pessoal não tem muita compreensão. Você pega uma empresa de zeladoria, por exemplo. Quanto custa um comercial na rua? É caro. Entendeu? Você tem que pagar almoço, você tem que pagar gasolina, salário dele, comissão, se ele, né? E custa caro. Custa e um caro. único evento, somente um único evento, ele tem 50 síndicos ali. Eu falo para você, em um mês inteiro dele, ele consegue visitar e conseguir o contato de 50 síndicos? Se ele trabalhar direitinho, ele tem trabalho aí para 2 meses. Entendeu? Mas, eu sei que você falou genérico, né, sobre Sim, claro. empresário, mas você pode olhar. Eu devo ter feito, vou estar completando quase 80 eventos esse ano. 80. Quase todos eu estou ali na frente, de pé, do começo ao final, conversando Você com as acompanha pessoas, o seu trabalho. conversando com cada um de Fábio, nós. Eu né? fico exausto. Sim. Você vê o Fábio, você vê os sócios locais. Nessa convenção que a gente fez logo depois da ExpoSec, no dia 13 de junho, uma sexta-feira 13, eu pedi para o Rafael, a gente gravou 40 podcasts para treinar os sócios locais a se posicionar. Ah, que legal. Então, o maior desafio, acho que para o empresário, é você se fazer representar como dono. Exato. Porque o que eu mais vejo, assim, o cara vai, investe lá, não importa o quanto investiu, ele não aparece no evento. Não. Ele manda os funcionários dele. Eu saí... Não só isso também, como se você tiver visitar um cliente em potencial, você deixar o vendedor cuidar e não aparecer o dono. Você não lá. Então, essa visão de dono é muito difícil. Agora, quando você está em Brasil, Reginaldo, é o maior desafio que eu tenho, né? Sim. Eu sou um só. Eu regionalizei e tal, mas é difícil. Mas só voltando, eu acredito piamente no marketing de relacionamento. A gente chama eu fiz vários cursos agora, estou me preparando cada vez mais, a gente chama de marketing de topo de funil. O cara tá lá em cima, que ninguém acorda de manhã, eu tinha uma ideia fantástica, Reginaldo, que vontade de comprar uma portaria remota e ressignificar o trabalho dos meus porteiros. Ninguém. Então, é uma venda técnica complexa. Exato. De influência. Você tem 5 fases. A de consideração, que o síndico tem que considerar a mudança. A segunda é de capacitação, que o síndico tem que se capacitar. Porque se ele não aprender isso, ele não vai conseguir aprovar nem por Cristo. Daí você tem a decisão, que é uma das coisas mais complexas que tem, porque as pessoas têm trauma, o síndico talvez não queira protagonizar, existe conflitos de interesse dos mais diversos. Até você passar para a decisão, que significa assinar um contrato, implantar e depois começar a evoluir uma mudança, isso dá um trabalho gigantesco. E o pós depois ainda, né? E o pós-venda é um negócio gigantesco para toda a vida e evolução. Porque na porta lá o concorrente está batendo toda hora, né? Quanto mais eu cresço, eu tenho 2 desafios. O fluxo de caixa, porque você investe com antecedência pesado para pôr a infraestrutura. Sim. E a capacitação dos sócios locais, porque a portaria remota, ela é predominantemente remota, mas ela é local nos aspectos de entendimento do risco, cuidar do cliente, fazer o projeto, aprovar. E essas fases, desde da consideração, capacitação e decisão, essas 3 fases, é um parto da montanha. Sim. E se você não tem a determinação de dono para fazer, não vira. Não vira. Então não é que você está comprando uma caneta, me vendo uma caneta. Caneta você vai ali, compra uma Bic e pronto. Exatamente. Agora vai comprar uma aqui portaria funciona, remota. Isso. E a Bic Então, é que funciona. Por isso funciona desde que não mudou a fórmula, Não desde mudou, que foi né? inventado. Por isso que eu faço questão de participar ativamente desses investimentos. Mas você tem toda a razão. Tem... Mas se você não tivesse feito nenhuma participação, que nem você tem, das pessoas que dão oportunidade de você participar. Porque é o seguinte, o que o Reginaldo faz, que eu faço também, criar oportunidade. É isso. É simples assim, entendeu? E o problema é que às vezes ele vem no Reginaldo, vem e fala assim, eu vou participar, mas você me dá um contrato?
Como Isso assim te não dou um existe. contrato? Entendeu? Assim, então Ô, Jaime, uma vez aconteceu isso, uma empresa foi lá e se associou, aí pagou lá R$ 200 para se associar. R$ 200 ela pagou, né, a inscrição e tal, aí foi lá, passou o primeiro mês, mandou lá, a gente pede lá a arte, o banner para subir pro site, essas coisas todas, você sabe como que funciona. Aí beleza, aí no segundo mês pagou a segunda mensalidade, aí fechou o mês, aí no terceiro mês a gente percebeu que não caiu, né, o pagamento e tal, daí deu aquela ligadinha, né, então a gente vai cancelar. Aí eu falei, então, a gente vai cancelar porque a gente não teve nenhum retorno, a gente não teve nenhuma ligação, né? Aí eu falei, tá, mas a senhora fez alguma coisa diferente aí na sua empresa? A senhora passou alguma coisa pra gente disparar? Eu te cobrei, né? A arte pra gente disparar no nosso... mas vocês não mandam um mailing pra gente? Eu falei, não, a gente não manda o mailing pra você, a gente dispara por aqui, a gente passa os relatórios, tudo certinho, assim. Não, desse jeito eu não quero, não. Eu quero, vocês me passam um mail que aí eu faço por aqui. Eu falei, tudo bem. E outra coisa, eu não consegui vender, vocês não conseguiram vender nada para mim. Eu falei, senhora, até porque se fosse trabalhar de vendedor para sua empresa, não ia ser R$ 200, né? Então, mas tudo bem, se ela não quer ficar, aí acabou saindo, né? Então, assim, o empresário, às vezes, a gente entende a ansiedade de estar entrando no mercado, Eu passei por isso lá com a administradora, né? Só que a gente foi buscar as formas de estar, né? De estar tentando conseguir isso, né? O retorno Então, que eles querem imediato, não existe isso. né? Exato. E tem uma outra coisa, né? E eu não sei se criaram uma mentalidade, pelo menos comigo criaram, contigo deve ter acontecido a mesma coisa. Que eles acham que você vai ter que vender para ele, Sim. entendeu? Mas se ele fizer uma propaganda, por exemplo, uma TV, por exemplo, se for para TV, você vai pagar uma fortuna e a Globo vai, qualquer canal vai pegar e vai te garantir a venda, vai te dar um contrato? Não, ninguém vê. Então assim, Exatamente. essa mentalidade... O marketing de influência é muito forte. É. Você tem o marketing de influência que eu chamo de topo do funil, que ele é mais difícil, e ele exige que trabalhe. E o marketing de boca de funil, tudo bem, quando o cliente está na matriz de consciência, super consciente que ele está procurando, mas ele é uma agulha no palheiro. Uma palavra que, para você achar esse cara, tá você e a torcida inteira do Palmeiras e do Corinthians e do Santos tentando achar ele. É isso mesmo. Então, eu prefiro 1000 vezes o marketing de relacionamento, por Com isso que eu certeza. estou tão presente, e eu prefiro investir nos... Agora, empresário que não está a fim de trabalhar para merecer a atenção, aí esquece. Aí esquece. Mas aí esperado da Brascom, esperado do Vale Síndico que... Não, acho que está claro, tá claro que é. Agora, tá claro, para mim tá claríssimo, eu não sou tão assim desligado com essas questões de vendas. Mas se a pessoa está esperando que comprar primeiro que ela pode comprar até, se der o mesmo que você der todos os registros dos síndicos que estão registrados na Brascom, ele não vai saber fazer nada. Porque Exatamente. ele não tem conexão nenhuma com nenhuma coisa. Vai ligar para esses caras, Ele vai ligar falar, e falar, oi. tá, obrigado, pode deixar. Falou. Quando eu precisar, te amo. Isso se não mandar robô, porque você já viu exatamente. quantas ligações de robô a gente recebe hoje? Eu mando às vezes aqui anunciando o podcast e só vem lá, só respostinha automática. Falo, caramba, esses síndicos não atendem a gente, nem para falar assim, Reginaldo, para de mandar essa lista de transmissão que eu não vou assistir seu programa. Manda assim, né? Mas é só robô, né? Mas a gente entende que tecnologia tá aí para ajudar eles também, porque é muita coisa na cabeça dos síndicos também, né? Com Mas, certeza. Mas a gente tá aí para ajudar, né? Reginaldo, obrigado por se dispor a vir aqui, conversar com a gente, contar a tua história. Abrir o coração. Abrir o coração. Você é extremamente conhecido no mercado condominial, tem uma história bastante relevante. E só para dar uma encerrada, como é que você vê o futuro do Cobracon? Conta pra gente aí. Você está indo para um lugar maior? Lá vai ser legal. Lá são 2.100 metros quadrados, né? Que a gente vai ter lá no evento.
A gente está programando aí muitas coisinhas aí. Vai ser junto com a feira de manutenção condominial? Isso, vai ser com a FEIPAT, isso. FEIPAT. É Feira da Patologia das Construções, lá do nosso querido Felipe Lima, né? Então a gente vai ter várias coisas legais, a gente está, né, se organizando lá, daqui a pouco vai vir coisa boa aí nas redes sociais, mas a feira, ela vai ser só em setembro, dia 9, 10, 11 e 12 de setembro 4 dias? de 2026. Pô, serão 4 dias. 4 dias. Né? 4 dias de conteúdo, 4 dias de empresas lá, expositores, 4 dias de podcast que a gente vai ter lá. Vamos ver se a gente leva o ValeCast lá também para estar apresentando lá um programa. Então vai ser bem legal, né? Isso aí. É isso aí, muito obrigado. Muito Obrigado obrigado por você ter vocês. vindo lá de Diadema. Diadema, eu sou de Diá, meu. Né? Eu sou de Diá, da minha terra linda e maravilhosa. É espetacular mesmo, eu já estive lá, eu gostei muito. Já foi feio um dia, mas hoje nós somos... Cara, eu acho tranquilo lá, assim, tranquilo, né? Mas, Ia lá, vai lá nos anos 80 pra você ver se era. Nossa visita principal lá era Afanásio de Azade e Gil Gomes. Mas isso foi passado. Não, agora melhorou muito. Muito, evoluiu bastante. Você nem ouve falar mais. Não ouve. Pouca coisa. Só coisa boa. Só coisa boa. É isso aí. É isso aí, Reginaldo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Obrigado Júnior, pelo espaço. mais um podcast finalizado, realizado. Obrigado pelo Entendeu? espaço, Sempre viu? uma presença especial aqui de amigo com a gente. Exatamente. E é difícil trazer esse homem, hein? foi Vamos difícil. reclamar, vamos reclamar. Vamos reclamar dele. Ô, agenda complicada. Exatamente, para trazer. Ele teve que abrir muita Né? agenda dele para vir aqui. Pra vir, mas Não, graças gente, a Deus deu certo. Deu certo. Obrigado, Reginaldo. Obrigado mesmo. A gente que agradece. Obrigado, viu? Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like que ajuda a gente no engajamento, comentário também, qualquer pergunta que você fizer, o Reginaldo vai responder. Eu, o Júlio Compartilhem também. com os amigos. Compartilhe com os amigos Tem muito conteúdo. e a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, até mais.